Olá, Márcia, paz de Arruxa. Então, vamos aqui dar continuidade ao trabalho, né? Eu estou aqui agora com uma pregação, que eu vou ver agora, da Igreja Congregacional Cristã no Brasil, a CCB, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá. Eu pesquisei assim, eu olhei várias, pesquisei não, né? Eu olhei, pesquisei assim, né? E vi algumas, né, amados? Peraí, assim. Tem vários, olha. Ah, vários mesmo. Aí eu vou colocar nessa aqui, tá? Igreja Cuidado. Ancião Irmão Daniel Martinez. Vamos ver aqui o que esse aí vai falar, né? Antes disso, deixa eu ver aqui. Pregação CCB, Igreja Cuidado. Segundo Samuel, 16 de maio de 2019, né? Central SJRP, Irmão Daniel Martinez, tá? Então aqui, viva a vida ao máximo. Viva a vida ao máximo, CCB. Não sabia que a Viva a Vida ao Máximo é da CCB não, gente. Né? Então vou dar aqui meu dislike, tá? Vamos ver aqui o que esse Daniel aqui vai falar, né? Então vamos lá. Aqui, ó, vocês vejam aqui, ó. Vendo, ó, tudo símbolos, ó. Estrelas 5 pontas. Aqui, olha aqui como é que é esse templo aqui, né? Totalmente maçônico, certo? Porque a CCB também, ela faz parte da maçonaria. A maçonaria também, todas as religiões vieram da maçonaria, né, amados? E a Arru não está em nenhuma religião, nem tampouco é a Ruxa. Então vamos aqui, né, dar continuidade aqui no nosso trabalho. Vamos ouvir aqui o que esse Daniel vai falar, tá certo? Olha, o círculo, viram? Amados, o Senhor traz esta parte onde irmãos Davi reinando, queridos, porém no seu reinado sempre uma batalha, sempre alguém se levantando até mesmo para querer tomar o seu reinado, porque, queridos, aqueles que realmente estão em destaque, sempre ele é mais olhado, é mais alvejado. Olha isso, amados. Pirâmide, ó. Tá vendo? Uma coisa totalmente maçônica. Isto não é, irmãos do ministério, não, irmãos, todos nós, aqueles que o Senhor fez uma obra de salvação, irmãos, ele se destaca do mundo, porque ele passa a ser diferente nos seus hábitos, diferente nos seus costumes, na sua maneira de viver, irmãos. Isto é natural do que começa a imperar dentro dele, do que começa a dominar o seu espírito. Então, ele se destaca do mundo, é tipo assim, que ele não pratica as coisas do mundo, mas ele vai praticar atos da religião. Não é se destacar do mundo no sentido da visão física, de você ver tudo no físico, na visão carnal, e depois ir para a visão espiritual, estar no espírito. Mas o se destacar do mundo que esse Daniel aqui está falando, era do mundo, ou seja, você não era da igreja, você era do mundo. Então agora você entrou para a igreja, você agora está praticando os atos da religião, tá certo? É isso que ele está falando. Então começa um outro domínio, uma outra força que começa a dominá-lo. Então já aquilo que às vezes fazia, que talvez na sua concepção humana não estava errado, mas na concepção agora do espírito que rege sobre o seu espírito, já acha que não deve fazer, já acha que não convém. O apóstolo Paulo dizia: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém.
Então, para vocês verem que o espírito que domina, né, que ele está falando, mas na verdade é o que? É religião, é o espírito desse mundo que engana, que domina. Não é o espírito da verdade. Porque quem anda na religião não está no espírito da verdade, está no espírito da mentira, do engano. Certo? Então vocês vejam bem, a pessoa se converte não para Yahushua, mas a pessoa se converte para a religião. E a partir do momento que a pessoa vai para uma religião, ela começa a praticar atos da religião. Por quê? Porque ela é convertida à religião. Porque Yahushua, ele nos chamou a liberdade para adorar o Pai em espírito e em verdade. E não em atos religiosos, mas em espírito e em verdade. Ou seja, sendo templo e não ainda templos. Então, vocês vejam bem como é que são as coisas aqui, ó. Isso aqui são pilastras da maçonaria, ó, triângulos, tá? É um templo totalmente maçônico onde o Pai não está. Então, vamos continuar. Bendito é o nome do Senhor. Esta condição, queridos, nós vamos alcançando pelo Espírito de Deus. Então, quando o Espírito de Deus começa a dominar os nossos sentimentos, não somos dominados pela mãe, pelo pai, pelo ministério, por alguém, não. É pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é eficaz, irmãos, para trabalhar no íntimo do ser humano, nas intenções, nos desejos, nos parâmetros da vida. A palavra de Deus, ela vai nas juntas e medulas, ela vai na divisão da alma e do espírito. Glória ao Pai eterno. Mas a palavra de Deus que ele está falando, amados, não é Yahushua. Ele está falando a palavra de Deus, que é o livro Bíblia. Porque eles têm a Bíblia como a palavra de Deus. E sendo que na Escritura é bem claro que a palavra de Yahweh é Yahushua. Então vocês vejam que é diferente. Vamos continuar. Então, querido, é algo muito além do que um homem falar, uma mulher falar. É algo muito além do que alguém temer a Deus por medo. Não, irmão, ele vai ter um temor a Deus, porque ele vai ver o trabalho de Deus, o milagre de Deus. Tem milagre de Deus que está na carne, tem milagre de Deus que está lá na enfermidade, tem milagre de Deus que está na alma, tem milagre de Deus que está na mente. Glória. Ele está falando que não é por medo, mas na verdade muitas pessoas vão para a igreja por medo. Por quê? Porque os pastores mesmo falam que a pessoa que não estiver na igreja vai para o inferno. Tem outros que falam, como R.R. Soares mesmo falou, que aquele que não paga o dízimo, que não dá o dízimo, vai para o inferno. Então vocês vejam que é realmente a imposição do medo. As pessoas, tanto é que tem uma frase que diz assim: se a pessoa não for por amor, vai pela dor. Ou seja, por medo. Então vocês vejam bem, ele está falando que não é, mas é por medo. Muitos estão na igreja por medo. Por medo de quê? De perder a salvação. E na igreja não está a salvação, porque o Salvador não está aqui. Se o Salvador não está aqui no templo físico, como a gente vai ter a salvação se o Salvador não habita nesse templo, no templo físico? Então vocês vejam bem, vamos continuar. Pai eterno, bem-aventurado, irmãos, é quem enxerga os milagres de Deus. Por isso que o apóstolo disse assim: aqueles que servem a Deus nesta vida somente pelas coisas da vida são os mais miseráveis dos homens. Mas aquele que persegue o milagre de Deus, ele percebe o milagre de Deus na carne, ele percebe, mas na carne também, sim, a nossa carne também, irmãos, porque está escrito que nós devemos apresentar o nosso corpo, espírito e alma. Então, deixa eu ver aqui uma coisa aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Tá? Vamos ver aqui, somos mais miseráveis dos homens, para ver onde está escrito. Vamos ver aqui. Somos os mais miseráveis dos homens. Bíblia. Deixa eu ver onde é que está escrito. 1 Coríntios 15, 6. 1 Coríntios 15, 19, aliás. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Vamos ver o que está escrito aqui em 1 Coríntios 15.
Tá, então vamos ver aqui até quando vai aqui. É bem grande, nossa, muito grande. Então, não vou ler tudo não, vamos ler daqui, ó. Vou ler tudo não para não ficar forçando minha vista, né? Então aqui, ó. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Yahushua ressuscitou. Ah, tá. Aqui ele tá falando que teve uns, né, que estava dizendo que não tinha ressurreição. Tá certo? Então ele estava repreendendo a esses que estavam dizendo que não tinha ressurreição, tá? Então aqui, ó, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Yahushua ressuscitou. E se Yahushua não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Yahushua estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Yahushua dentre os mortos, somos os mais dignos de compaixão, né? Mas se de fato Yahushua ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então vocês vejam bem, vamos ver aqui como é que está nessa aqui, 1 Coríntios 15, 19. Vamos lá, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Yahushua vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Tá? Aqui, se esperarmos em Yahushua só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, ou seja, o que ele está falando aqui, amados? Ele está falando o seguinte, que a gente não tem que esperar em Yahushua somente nesta vida aqui, mas a nossa esperança está no Espírito, está em Sião, na vida eterna. Porque se a gente esperar somente aqui, nessa vida temporal, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tá? Porque Yahushua, ele não está somente para essa vida temporal, mas para a vida eterna. Entende? Então vamos ver aqui o que esse moço falou aqui. Peraí. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Coisas da vida são os mais miseráveis dos homens, mas aquele que persegue o milagre de Deus, ele percebe o milagre de Deus na carne, ele percebe, mas na carne também sim, a nossa carne também, irmãos, porque está escrito que nós devemos apresentar o nosso corpo, espírito e alma. Glória. Então você está vendo que ele falou, ele citou esse versículo, né, do apóstolo Shaul, mas ele está falando tudo físico, só que o apóstolo Shaul, ele aqui não falou isso. Veja, o que ele falou aqui, se esperávamos em Yahushua só nesta vida, ou seja, qual vida? Nessa vida temporal. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque nossa esperança tem que estar na vida eterna, não nessa vida temporal. Tá certo? Só que ele não está falando isso. O apóstolo Shaul está falando aqui no espírito. Mas esse moço aqui, o Daniel, ele não está falando isso no espírito. Vocês vejam que ele está falando no físico. Ele aqui está... Veja bem o que ele falou. Vocês verem que é no físico que ele está falando. Não está falando nada no espírito aqui, olha. Coisas da vida são os mais miseráveis dos homens, mas aquele que persegue o milagre de Deus, ele percebe o milagre de Deus na carne, ele percebe, mas na carne também sim, a nossa carne também, irmãos, porque está escrito que nós devemos apresentar o nosso corpo, espírito e alma. Glória a Deus. Lá em cima. Vocês vejam que ele falou tudo no físico. Ele não falou que o apóstolo falou que se a gente esperar por Yahushua só nesta vida, nós somos mais miseráveis. Por quê? Porque a gente vai esperar o quê? Na vida física? Não é isso. Ele está falando que a gente tem que esperar também em Sião, né? Esperar a promessa. Não é somente essa vida física. É isso que o apóstolo está falando. Mas ele aqui está falando no físico, esse moço aqui, Daniel. Ele está falando tudo no físico. Que é o milagre na carne, no nosso corpo e tal. Ele falou nada do espírito. Até agora ele não está falando nada do espírito.
Vamos continuar. De Tessalonicense, diz: apresentai o vosso corpo, espírito e alma irrepreensível para a vinda de Jesus Cristo. Apresentai vosso corpo. Vamos lá, vamos ver aqui onde é que está escrito. Apresentai vosso corpo. Tessalonicenses, né, que ele falou. 1 Tessalonicenses 4:4. Ou primeiro, vamos ver aqui. Esse aqui que ele está falando, ó. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23, ó. Que o próprio arro da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Yahushua. Aquele que vos chama fiel, e ele também o fará. Pedido de oração e saudação final. Tá, 1 Tessalonicenses 5. Ih, começou, hein? Começou, tava demorando. 1 Tessalonicenses 5. Vamos ver como é que tá aqui. 23. Vamos botar aqui 23 e 24. Ó. Que Yahweh, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Yahushua. Aquele que os chama é fiel e fará isso. O mesmo Yahweh da paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Yahushua. Fiel é aquele que os chama, e a qual também o fará. Vocês vejam que aqui ele está falando que, olha, que Yahweh, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, ou seja, é o próprio espírito que conserva o espírito, a alma e o corpo. O nosso corpo livre de toda mancha. É o próprio espírito que conserva. Tá certo? Não somos nós que conservamos. Mas vamos ver aqui o que esse moço vai falar. Vamos ver aqui o que ele vai falar aqui, né? Percebe o milagre de Deus, ele percebe o milagre de Deus na carne, ele percebe, mas na carne também sim, a nossa carne também, irmãos, porque está escrito que nós devemos apresentar o nosso corpo, espírito e alma. Glória a Deus. Lá em 5 de Tessalonicenses, diz: apresentai o vosso corpo, espírito e alma irrepreensível para a vinda de Jesus Cristo. Então Deus se importa com o nosso corpo? Importa. Tanto Ele importa com ciúme se nós usarmos este corpo de qualquer maneira, porque está escrito. Vocês vejam que ele falou: apresentai o vosso corpo, mas não é nós que apresentamos. Veja, amados. Olha o que está dizendo aqui, ó. Que Yahweh, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito. Ele quem? Yahweh. Conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor, Yahushua. Veja. O mesmo Yahweh da paz se santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor. Sejam conservados em quem? Em Yahweh, no Espírito. Porque é o Espírito que vai conservar. Não somos nós. Porque nós não podemos fazer nada do Espírito se não for pelo Espírito. Só que aqui ele está dando a entender que nós é que conservamos, mas não é. É o Espírito que conserva o nosso corpo, alma e espírito. E é sem mancha até a vinda do nosso Senhor. É Ele que conserva, não somos nós, veja. Então Deus se importa com o nosso corpo? Importa.
Tanto ele importa com ciúme se nós usarmos este corpo de qualquer maneira, porque está escrito que o nosso corpo é templo e morada. Apresentai o vosso corpo, espírito e alma irrepreensível para a vinda de Jesus Cristo. Mas também, irmãos, porque está escrito que nós devemos apresentar o nosso corpo, espírito e alma. Glória a Deus. Lá em 5 de Tessalonicenses, diz: apresentai o vosso corpo, espírito e alma irrepreensível para a vinda de Jesus Cristo. Veja, está dizendo apresentar como se a gente que fosse apresentar o nosso corpo. E sendo que na Escritura não é isso que está dizendo. Ele está dizendo como se a gente que fosse apresentar, vê. O mesmo Yahweh da paz vos santifica em tudo. Quem santifica é Yahweh, quem purifica é Yahweh. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Yahushua. Sejam conservados por quem? Por Yahweh, porque é Yahweh que conserva. Não somos nós, é o Espírito que conserva, amados. Nós não temos como fazer nada pelo Espírito, se não for pelo Espírito. Veja, e o mesmo Yahweh de paz vos purifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Yahushua. Veja, seja conservado e irrepreensível por quem? Pelo Espírito. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Ele que fará isso, que fará o quê? Que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados, irrepreensíveis, sem mancha. Então vocês vejam que esse moço aqui está falando que está contrário, porque ele está dando a entender de que nós é que conservamos e não somos nós. É o próprio Espírito. É o próprio Espírito que conserva o nosso corpo, alma e espírito e repreensível e sem mancha até aquele dia da vinda de nosso Senhor Yahushua. Vocês vejam bem. Vamos continuar. Então Deus se importa com o nosso corpo? Importa. Tanto Ele importa com ciúme se nós usarmos este corpo de qualquer maneira, porque está escrito que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós colocarmos... Então, beleza, o nosso corpo é templo de morada do Espírito Santo. Verdade? Verdade. O nosso corpo é templo e morada do Espírito de Yahweh. Tá? Então, ele está falando aqui que o nosso corpo é templo e morada do Espírito. Então, o que as pessoas estão fazendo num templo físico, maçônico? Porque isso aqui é um templo maçônico. Sendo que a pessoa é o templo do Espírito. Pode um templo habitar num templo? Veja, se pode. Pode uma casa estar dentro de uma casa? Pode um templo estar dentro de um templo? Então, ou a gente é o templo do Espírito, ou a gente vai num templo, não tem como. Porque a pessoa fala, não, eu sou o templo do Espírito, mas eu vou lá na casa de Deus, vou no templo vou na casa do Senhor, no templo, para poder adorar a Deus. É porque a pessoa não é o templo, porque aquele que crê que é o templo, se vê como o templo, não vai a um templo físico. Por quê? Porque a pessoa é o templo. O que um templo vai fazer no templo se a pessoa é o templo? Então vocês vejam bem, que aqui ele está falando que nós somos o templo do Espírito, verdade? Verdade. Mas aqueles não são, porque nenhum deles crê que são o templo do Espírito. Porque se cresce, não iria um templo, mas seria o templo. Então vocês vejam bem que não bate com o que ele está falando. Colocarmos marcas, fazermos coisas, irmão, que não é para a glória de Deus. Senhor, olha... Aí ele está falando aqui que nós somos o templo do Espírito, mas no sentido de fazer coisa que não é para a glória de Deus. Da gente, ter cuidado com o nosso corpo do jeito de vestir, que a gente não pode se vestir de qualquer maneira, que a gente não pode fazer certas coisas com o corpo. Tá certo, tá certo. Só que quando o apóstolo Shaul disse que o nosso corpo é o templo do Espírito, não sabeis vós que o vosso corpo... Vamos ver aqui onde é que está escrito aqui. Ele está falando que nós somos o templo do Espírito, que nós não podemos ir a um templo porque nós somos o templo. Vamos ver aqui, ó. O nosso corpo é o templo do Espírito, ó.
é o templo do Espírito, Bíblia. Aqui, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito de Arro, que habita em vós, proveniente de Arro, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Arro no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Arro. Então vocês vejam bem que aqui ele está falando o nosso corpo é o templo do Espírito, mas ele está falando o nosso corpo é o templo do Espírito, amados, no sentido da gente se vestir adequadamente, como a religião indica, tá? Tipo, se a mulher, tipo na CCB, né? Eu nunca fui na CCB, né? Eu conheci a CCB depois que eu saí da religião, que eu conheci a CCB, porque eu não sabia nem que existia essa igreja. Falando sério, eu não sabia. Mas o que eu vejo que parece que as mulheres na CCB usam véu. Vocês vejam que são atos religiosos. Então, aqui ele fala assim, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, porque eles falam Espírito Santo, né, nas igrejas. Então, ou seja, então as mulheres, o corpo das mulheres é o templo do Espírito Santo, então as mulheres são obrigadas a usar o véu, por quê? Porque o corpo dela é o templo do Espírito. Então, em outras igrejas, as mulheres não podem usar brinco, não podem usar batom, não podem se depilar, não podem pintar a unha, não podem usar calça, por quê? Porque o corpo da mulher é o templo do Espírito. Tá. Só que o apóstolo aqui não está falando sobre isso. É lógico que quando a gente está no Espírito, a gente sabe o que a gente vai usar. Porque tem coisa realmente que, se alguma coisa, a gente usa alguma coisa e que algum irmão tropeça, se a gente fizer tropeçar o nosso irmão, nós pecamos. Por exemplo, se eu usar uma roupa inadequada, usar uma roupa tipo... Aí, como é que eu vou falar? Eu esqueci. Tipo decotada. Isso, decotada, porque eu tinha assumido a palavra. Usar uma roupa decotada, assim, mostrando as curvas do meu corpo. O homem olhar assim vai me desejar, vai me olhar de uma maneira pecaminosa, de uma maneira maliciosa. Eu vou estar provocando o homem ao pecado. Tá certo? Então, realmente não é ideal isso. Então, quem tem o espírito de Arro que habita em nós, a gente sabe o que a gente pode usar. Por quê? Porque o próprio espírito nos orienta. Não precisa da religião orientar e te proibir. Não, você mesmo vai ver e falar assim, não, isso aqui não tá legal. Isso aqui não é legal mais, não dá mais para mim. Sabe? Então, veja, o que ele está falando aqui do vosso corpo é o templo do Espírito, é para você praticar atos da religião e seguir conforme a religião quer que as mulheres e os homens vistam, sigam na religião. Só que o apóstolo aqui, ele não está falando disso, ele está falando do nosso corpo, é o templo do Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Arro habita em nós. Então, se o Espírito de Arro habita em nós somos o templo do Espírito, a gente não precisa mais de ir a um templo físico. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito, morada do Altíssimo. E ele, como mora em nós, ele vai nos guiar e nos orientar de como nós devemos nos vestir. Entende? Como nós devemos andar, nos comportar, é ele que nos ensina. A escritura é bem clara, que não há necessidade que ninguém vos ensine. Olha o que diz aqui, amados, olha. Aqui, ó, João, cadê? 1 João 2:27. Nossos cachorros hoje estão demais, hein? 2:27. Acho que é aqui mesmo, 1 João 2:27. Olha, é isso aqui mesmo, ó. Mas sobre vocês e a Rússia tem derramado o seu espírito. Enquanto o seu espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do espírito e continuem unidos com Yahushua. Então vocês vejam, desculpa, amados, vocês vejam que o Espírito nos orienta. Então, a partir do momento
que nós cremos que nós somos o templo, que o nosso corpo é o templo do Espírito e que o Espírito habita em nós, o próprio Espírito vai nos orientar, né? E é uma orientação assim, tranquila, por quê? Porque nós vivemos na liberdade do Espírito. Então não é uma coisa forçada, tipo a religião te força, né? A CCB, a mulher é obrigada a usar véu. Né? Pelo que eu vejo, parece que é isso. As mulheres são obrigadas a usar véu, tá? E sendo que no Espírito, na liberdade que Ele nos dá, a gente mesmo não sente vontade. Por quê? Porque nós somos livres para adorar o Pai em Espírito em verdade. E a adoração ao Pai em Espírito em verdade também consiste em a gente ter uma roupa decente. Não uma coisa imposta na religião, mas uma decisão nossa da gente se sentir bem, tá certo? Então é diferente, é uma liberdade que o Espírito nos dá. E essa liberdade é que nos faz pensar e nos faz não agir como a religião, mas agir na liberdade que o próprio Espírito nos dá. Entende? Mas só que ele aqui está falando do corpo no espírito, né? Que o nosso corpo é o templo do espírito, mas no sentido de você praticar atos da religião, ou seja, você se vestir como a religião quer que você se vista, tá? Você comer o que a religião quer que você coma, é nesse sentido que ele está falando. E não é no sentido de você ser morado do espírito, e se você é morado do espírito, você não vai mais a um templo de pedra, um templo físico. Por quê? Porque você é o templo. Então vocês vejam que é diferente. Tá certo? Então, amados, eu vou encerrar essa parte que eu vi agora que já passou, tá certo? E, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, curtam, compartilhem, para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arruxa. Até a próxima.